Marcos 16, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram o mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Pode sentar. Dando glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. A ressurreição, irmãos, é o êxtase da humanidade. Se a cruz, ela vem trazer reflexão, ela vem trazer sacrifício, mas se a vida de Jesus acabasse na cruz, todos estávamos perdidos. Porque a obra estaria incompleta. Jesus, ele é morto de forma brutal, como nós vimos no capítulo 15 de Marcos, no domingo passado. Deus matou Deus, e aquilo foi terrível. Enquanto a Páscoa é a celebração do coelho, é a celebração do chocolate, que até é pecado, né? A gula, aquela coisa toda, né? Eis aqui o principal dos pecadores. Enquanto o mundo muda o sentido da Páscoa e tenta apenas festejar quando Deus matou Deus, o mundo ficou em trevas. Ficou um silêncio ensurdecedor, aonde não conseguiam entender por que é meio-dia e está tudo escuro e está em trevas. Mas a Bíblia vai ensinar que naquele momento que Jesus estava sendo morto, toda a ira de Deus estava sobre a sua carne. Toda a justiça de Deus estava sendo cumprida em Jesus. Como assim, pastor? Deus é justo e ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Só existiria uma forma do ser humano conseguir se salvar, forma esta estabelecida por Deus, conhecida como substituição. Alguém teria que pagar aquela dívida, alguém teve que assumir aquela dívida, alguém tinha que sofrer toda a ira de Deus, e este foi o próprio Deus. Jesus morreu na cruz, é o ponto alto da Páscoa, aonde tudo está em trevas. Só que não acaba ali na cruz.
Como disse, se tivesse acabado ali, nós não teríamos nenhuma esperança. Jesus foi morto na Páscoa de forma proposital, mostrando que a Páscoa, festa judaica, estava apontando para ele. Enquanto em Jerusalém matavam um cordeiro para representar a expiação do pecado do povo, o Cordeiro de Deus estava morrendo de forma definitiva lá na cruz. E nós vamos olhar para isso e vamos entender a grandiosidade do que é a Páscoa. A Páscoa, assim como o Natal, tem que te trazer um momento de reflexão muito grande. O Natal representa o amor, a Páscoa representa a ira de Deus, representa a justiça de Deus que deveria recair sobre você, mas recaiu sobre Jesus. Porém, Jesus vinha avisando aos seus discípulos e aqueles que o seguiam. Ele vinha alertando: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai morrer, vai ser entregue na mão dos homens. Quando tudo acabar, eu vou encontrar vocês de novo na Galileia. E Jesus veio ensinando, alertando, avisando. Só que no momento que ele morre, toda esperança se acaba. Nós estamos falando do seu líder morrer, ser tirado de você. Mas não é só um líder, porque se eu morrer hoje, eu espero que os irmãos pelo menos fiquem tristes, fiquem com saudade. Só que é um líder. Um pastor é substituível. Vai vir outro, vai se levantar outro, e a obra de Deus vai continuar. Só que ali a gente estava falando da figura do Machia, o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Desde Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos botaram a esperança naquele homem, que aquele homem iria libertar Israel, que aquele homem ia trazer a paz, que aquele homem ia trazer esperança, que aquele homem estabeleceria o reino. Inclusive ele mesmo começou pregando lá na Galileia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando eles veem aquele homem na cruz, morto de forma humilhada, acabou. E teria acabado se tivesse acabado na sexta-feira. Mas o pior não foi a sexta, o pior foi o sábado. O que acontece sábado, pastor? Absolutamente nada. O silêncio de Deus. Não tem uma ação, não tem um milagre, não tem uma parábola, não tem um alerta, não tem uma correção, não tem uma exortação. Silêncio. O que será que passou na cabeça dos apóstolos? O que será que passou na cabeça daquelas mulheres? O que eu vou fazer agora? Que rabino que eu vou seguir agora? Acabou a esperança estava sobre o Messias. Está tudo deserto, acabou. Até que algumas delas, Maria, a Madalena, Maria, a mãe de Tiago e Salomé, falam: vamos até o sepulcro, vamos com os aromas que compramos e vamos ungí-lo. Era um costume que os judeus tinham. Só que isso já revela que elas não estavam crendo na ressurreição. Porque se elas crescem, elas não iam falar: vamos comprar um unguento para ungir ele. Não, elas iam falar assim: para que unguento? Não, precisa desse trem não, moço. Ele falou que ia voltar. Ele prometeu. E eu creio na promessa dele. Mas não, elas estavam conformadas. Mas mesmo conformadas, elas ainda o serviam. Estranho, né? Elas podiam não estar crendo na última promessa dele, mas ainda assim elas estavam sendo fiéis a ele.
elas ainda estavam honrando o seu mestre Jesus. E quando acontece a ressurreição, o episódio que nós lemos, no domingo, perceba, irmão, é a recriação acontecendo. Jesus, ele morre na sexta, em tese, o dia que o homem foi criado. E no sábado, silêncio. Na criação, no sábado, Deus descansou. E quando é que começou a criação? No domingo. O fato dos evangelistas registrarem de forma categórica que foi no primeiro dia da semana que aconteceu o que aconteceu, era para mostrar que a criação caída está sendo substituída pela criação em Cristo Jesus. Aquilo estava sendo reformado. O que Adão jogou no lixo, Jesus estava resgatando com a sua morte, com o seu silêncio e com a sua ressurreição. Jesus estava reinaugurando, mesmo com a fé limitada daquelas mulheres. Vamos lá, vamos ungí-lo. Elas seguiram ele por todo o caminho, seguiram até a cruz. Elas viram ele sendo sepultado, isso está no capítulo 15, verso 40 em diante. Só que elas esqueceram Marcos 8,31, o filho do homem deve ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. Esqueceram Marcos 9,31, o filho do homem está sendo entregue, e 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Elas esqueceram, ou elas não creram. Marcos 10,34, o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Jesus foi claro. Quantas vezes Jesus falou contigo de forma clara, de forma direta? Ele não falou por enigma, não foi por parábola, foi de forma direta e de forma clara, mas mesmo assim, a nossa fé é limitada. Eu já vi câncer sendo botado para fora, já vi milagres, já vi libertação, vidas restauradas, casamentos falidos estarem de pé hoje com famílias constituídas, mas isso não quer dizer que nós vamos crer sempre. Aí se manifesta a graça de Deus, aí se manifesta o amor, e a gente vai ver isso quando essas mulheres, embora fiéis, elas estivessem com a fé limitada. O Senhor se preocupou com elas. O Senhor olhou para elas e falou: eu tenho que dar uma evidência a elas. Embora mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu, eu vou ter misericórdia delas. No verso 3 diz: e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do sepulcro? Essa pedra, irmão, ela é pesada. A gente está falando de cerca de 2 toneladas para mover. 3 mulheres não iam conseguir tirar elas do lugar. Só que elas chegam lá, acontece um fenômeno. A pedra já estava removida. Elas, o que aconteceu aqui? Mateus 28 vai explicar que um anjo veio e moveu a pedra do lugar. Eu te pergunto, por que a pedra foi movida daquele lugar? Ela foi movida, pastor, para Jesus passar. Era necessário que a pedra fosse retirada para que Jesus passasse por ali? Você lembra lá de João 20? Jesus, ele entra na casa onde seus discípulos estavam. E o apóstolo João, quando escreve, ele faz questão de enfatizar: a casa estava trancada. Depois, com Tomé, que não estava ali no meio, ele aparece depois e falam: olha, Jesus está vivo, a gente viu ele, aquela coisa toda. Ele fala o quê? Se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou crer. E Jesus entra ali.
E João faz questão de dizer: a porta estava trancada, a porta estava fechada. Então, por que raios o anjo teve que vir e tirar a pedra para mostrar para aquelas mulheres que aquele que prometeu é fiel para cumprir? Para dar a elas uma evidência. Olha só, ele, o próprio anjo, esse mancebo que diz aqui, esse jovem, é o anjo de Mateus 28. Ele vai dizer para elas assim: ele está esperando vocês, avisa para eles, lá na Galileia, assim como ele prometeu. A ressurreição é a evidência que Deus trouxe para a humanidade para mostrar: eu sou invencível e eu sou soberano e nada está fora do meu controle. Até a minha morte foi planejada, porque eu precisava mostrar para vocês que nem a morte tem poder, nem a morte consegue parar o Filho de Deus. O Evangelho, irmão, não é uma fé irracional, é uma fé que tem evidências, é uma fé que tem clareza. Ele não fala assim: olha, creia de qualquer forma. Não, eu estou mostrando para você aqui, ó. Eu estou mostrando, você está buscando Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado anteontem, é ele mesmo. Ele estava aqui, não estava? Estava. Cadê ele então? Ressuscitou. Ele está vivo. São evidências. É por isso que nós temos 66 livros. A fé é irracional. A fé é acreditar naquilo que não existe. A fé é loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque o Espírito que está sobre a minha vida e está sobre a tua vida, segundo Paulo em Romanos 8, é o Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo. Ele vivificará os vossos corpos mortais. O que está sobre nós é muito poderoso. O que está sobre a nossa vida é único. Por isso a fé no Evangelho, a fé em Cristo, ela é verdadeira, ela é baseada em fatos históricos, verídicos e comprovados. O túmulo está vazio, ninguém pode detê-lo, Roma não pode detê-lo, os judeus não podem detê-lo, soldado político nenhum pode detê-lo, nenhuma pedra de 2 toneladas. O túmulo está vazio, glória a Deus. O túmulo está vazio e o Cordeiro vive. O Cordeiro dos judeus foi sacrificado na sexta e morto ficou. O Cordeiro de Deus morreu na sexta e no domingo ressuscitou. Aleluia! E Jesus, ele aparece às mulheres. Paulo vai testemunhar em 1 Coríntios 15 que ele aparece para multidões para depois aparecer aos seus discípulos. Era uma prova de fé. Jesus queria que eles crescem sem ver. Por isso que ele ainda prorroga com Tomé. Porque o que Jesus ia fazer através deles era único. E eles não iam precisar de evidência para poder viver o que eles viveram, mas mesmo assim, Jesus foi infinitamente misericordioso e deu a eles graça sobre graça. E o anjo prega para aquelas mulheres, verso 5, e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado, um mancebo assentado à direita, sempre à direita, né? Vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Ele estava aqui, não estava? Estava. Não está mais.
Verso 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. A declaração do anjo começa com esse que vocês buscam, que foi crucificado, que é o Nazareno, que é o rejeitado, ele está vivo. Ele ressuscitou. A cruz, ela não é vergonha. O anjo faz questão de mostrar para elas, foi o que morreu, o que foi crucificado, ele está vivo. A cruz é uma glória para a igreja. Ele ressuscitou, ele voltou, ele está vivo. O próprio Jesus fala, eu tenho autoridade para dar a minha vida e para reavê-la. João 10, 18. Ele ressuscitou e ele continua vivo. E isso muda tudo. Por isso, reflita sobre a ressurreição. Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 15, depois você lê em casa. No verso 14 ele vai falar sobre a ressurreição. Ele vai falar que se ela não aconteceu, a nossa fé, ela vai ser vã. Em 1 Coríntios 15, 17, ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sem ressurreição não tem redenção. Verso 19 de 1 Coríntios 15, por conta da ressurreição nós temos esperança além da morte. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens, porque Cristo venceu a morte. Por conta da morte e da ressurreição de Cristo, nós temos a garantia da ressurreição futura. 1 Coríntios 15, 20, 21, 22 e 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Só vai ter arrebatamento, irmão. Só tem salvação porque Cristo ressuscitou. E o anjo vai continuar dizendo, o Jesus, o Nazareno, o crucificado, ele mesmo, ele não está mais aqui. O não está aqui são palavras muito importantes nesse contexto. O túmulo vazio, mas por que está vazio? Ele não foi roubado, como tentaram fazer uma artimanha, né? Sempre os juízes corruptos, né? Fazendo artimanha e levando mentiras para enganar a população. Eles tentaram enganar o povo, tentaram enganar, dizendo, olha só, os soldados dormiram. E foram lá e roubaram ele. Irmãos, os soldados cochilando, veio os discípulos, tudo raquítico, tiraram as pedras de 2 toneladas e eles não acordaram. Olha o nível da mentira deles. Olha o nível do engano que eles tentaram trazer. O túmulo está vazio, não porque tiraram ele, mas porque ele ressuscitou. Ele estava bem aqui, mas ele se foi. E vai encontrar com vocês lá na Galileia. Lá onde ele combinou com vocês. Lá onde ele prometeu. E a Galileia foi aonde ele começou o ministério dele. Marcos escreve esse evangelho, esse livro, com o propósito de mostrar aos romanos, porque ele escreveu esse livro aos romanos, de que aquele que esteve diante de Pilatos, que foi crucificado e ressuscitou, é o Filho de Deus que foi apresentado lá no capítulo 1. Esse é o Redentor de toda a história. Só que ainda tem um pequeno acréscimo aqui. O Evangelho de Marcos, o autor desse Evangelho, ele escreveu esse livro com a ajuda de um dos apóstolos, porque ele não andou com Jesus.
mas ele andou com quem andou com Jesus. E quem é esse? Pedro. Por isso que, orientado provavelmente por Pedro, ele escreve o aviso do anjo. O aviso do anjo é: vai, fala aos discípulos e a Pedro. Pedro provavelmente estava desolado. Eu fui covarde. Eu neguei. Eu voltei atrás. Nesse recado, quando Jesus fala, ou melhor, quando o anjo fala, avisa aos discípulos e a Pedro, é para evidenciar que a restauração de Pedro estava chegando. Porque, embora os pecados sejam vermelhos como o carmesim, ele nos restaura e nos coloca mais brancos do que a neve. Ele nos traz restauração. E essa foi a mensagem que ele fez chegar a Pedro. Quando ele cita Pedro nominalmente, não é porque ele era o líder, não é porque ele era especial, mas é que provavelmente ele não estava só triste, ele estava colocando em xeque a sua própria dedicação e fidelidade a Deus. Agora eu pergunto a vocês, qual seria a sua reação se você estivesse lá? Jesus ressuscitou, viu o anjo, glória a Deus. Será que seria? Somos melhores do que Maria Madalena, do que Salomé, do que a mãe de Tiago? Porque elas chegam, veem aquilo tudo, e o verso 8 diz que elas saíram apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Quando elas veem aquilo, elas falam: não é possível. O que aconteceu? Que situação é essa? A gente às vezes quer muita manifestação de Deus, né? Quer um mover de Deus. E culto bom é culto que a gente sai daqui pulando igual pipoca, né? Geralmente é assim que pensa. A manifestação da presença de Deus gera no seu povo um temor, que nós vamos ficar possuídos, não de demônio, mas de um temor, de um assombro, porque a manifestação de Deus, ela é grandiosa demais para qualquer carne suportar. É claro que elas também estavam com medo do contexto político, mas fato é que isso trouxe a elas medo, trouxe a elas uma grande preocupação. É isso que Jesus gera em nós. A ressurreição é esperança de que não acabou na sexta, mas tudo se fez novo no domingo. Ali Cristo estava trazendo justificação, esperança, primícias, sendo intercessor e o grande rei da igreja, o rei do seu povo. O túmulo está vazio, Cristo está vivo. Isso muda tudo. Se você nunca confiou em Cristo, hoje é o dia. Não confie em Jesus morto, em um Marte nobre, em um exemplo moral. Confie no Cristo ressurreto, vivo e que reina. Ele pode salvá-lo porque ele venceu a morte. Chega de viver como se Cristo estivesse morto. Chega de desânimo, como se a morte tivesse vencido. Chega de medo, como se o túmulo fosse o fim. Cristo vive. E porque ele vive, você pode enfrentar o amanhã. Você pode perdoar quem te feriu, porque você foi perdoado. Você pode servir sem medo, porque a morte foi vencida. Você pode esperar a sua volta, porque ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Mas tem uma última promessa que falta ser cumprida, que é que ele voltará. O cordeiro que foi morto agora vive. E um dia ele voltará como leão. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus.